Bom, pessoal, a ideia hoje é mostrar o protocolo TCP de forma bem básica. Qual o objetivo disso? O objetivo é que a partir de um vídeo rápido como esse, se tenha noção do funcionamento do TCP e a partir daí possa se buscar mais referências sobre isso. Então, primeira coisa que a gente tem que entender do protocolo TCP, para a gente entender qual é o funcionamento dele, é entender como é que funciona uma rede. Para que serve uma rede? Então, o objetivo de uma rede nada mais é do que transferir dados. O que esses dados vão representar, aí tem a ver com o serviço. Por exemplo, pode ser comunicação, um e-mail, por exemplo, pode ser transferência de arquivos, pode ser uso de streaming, de áudio e vídeo, pode ser um jogo e por aí vai. Então, esse é o objetivo de uma rede. Para isso aqui acontecer, esses caras todos aqui e os demais aplicativos que fazem uso disso precisam se comunicar. Então, basicamente uma rede, pensando na parte dos hospedeiros, do host final, do usuário, são comunicação entre processos ou, em outros termos, um aplicativo envia dados remotamente para outro aplicativo. Basicamente é isso. Então, começa a aparecer a função desses protocolos aqui, chamados protocolos da camada de transporte, onde existem na verdade vários da camada de transporte, mas os mais comuns, o protocolo TCP e o DP. Então, se nós vamos pensar nessa comunicação, o que vai acontecer? Imagine que tem aqui host 1, ou seja, um PC, um celular, um smartphone, o que for. Então, botar um PC aqui, um smartphone e por aí vai. Uma infraestrutura que corresponde a dispositivos intermediários. Então, o que tem nessa nuvem aqui? Tem roteadores, tem switches, cabeamento e etc. aqui nesse meio. Mas tem tudo isso para fazer algo muito singelo aqui, que é uma aplicação que está rodando aqui. Eu tenho uma aplicação rodando aqui. Eu tenho uma aplicação rodando aqui. Eu tenho um sistema operacional que gerencia essa aplicação que está rodando aqui nesse hospedeiro. O mesmo caso aqui. Nesse sistema operacional é onde está implementado o TCP e o UDP e o IP e todo mundo. Então eles estão implementados aqui. Esse cara aqui tem alguma forma de se comunicar com essa rede. Mas o objetivo de tudo isso é fazer com que essas aplicações aqui troquem dados.
Então percebam, a minha aplicação que está aqui, ela não tem nenhuma visão, vamos pensar assim, do que acontece no intermédio da rede. Então, se eu consigo transferir dados de forma remota aqui, o papel da rede está pronto. É isso que eu tenho que fazer. Mas aí tem o seguinte: como eu vou transferir esses dados aqui? Vou pegar um exemplo bem simples. Imagine que essa aplicação que está aqui seja um jogo da velha. Então imagine, eu tenho um tabuleiro aqui desse lado, eu tenho um tabuleiro aqui desse lado. Se eu estivesse jogando esse jogo da velha aqui, então imagine duas pessoas próximas uma da outra, olhando a mesma tela do monitor, jogando o jogo da velha. O que vai acontecer? Muito bem, o jogador 1 aqui e o jogador 2 vão jogar. Ó, o jogador 1 jogou aqui, o 2 jogou aqui, o 1 jogou aqui, o 2 jogou aqui, o 1 jogou aqui. Bom, um ganhou, beleza. O que aconteceu? Na verdade, eu tenho um único processo aqui, jogo da velha. Então, esse cara aqui, ele é um processo. Esse jogo aqui, ele é um processo no sistema operacional desse host. A interação foi feita num teclado local. Isso é muito fácil, do ponto de vista computacional, se fazer. Eu posso usar a memória RAM do sistema operacional aqui para armazenar essas variáveis que estão sendo jogadas. Usar uma lógica para avaliar se houve linha, coluna, diagonal. E ok, o 1 aqui ganhou, muito fácil. Acontece o seguinte, imagine agora que eu não tenho essa situação. Eu tenho uma situação onde esses jogadores, então esse jogador 2 aqui, ele não está local, ele está aqui. Então o processo, a lógica do jogo, ela não muda. Continua valendo linha, coluna. Agora, quando esse jogador aqui jogar a posição central aqui do jogo, esse 1 deverá ser transferido para esse outro host. Só que não é transferido de qualquer jeito, eu tenho que mandar a comunicação desse jogo da velha aqui com o jogo da velha daqui. Como é que esses caras são identificados nos sistemas operacionais remotos? No caso do TCP/IP, usa-se portas de comunicação. Então imagine que aqui, esse jogo da velha, nesse host, tem a porta 2000. E esse outro aqui tem a porta 3500. O que são essas portas, na verdade? São relacionadas aos processos. Então esse 2000 está relacionado ao jogo da velha aqui. E esse 3500 ao jogo da velha deste lado. É claro que para mim chegar até esse host, eu preciso de um endereço. Então eu preciso do endereço IP. O protocolo IP trata disso. Além do endereço, eu preciso ter formas de entregar esse pacote de dados, ou seja, essa jogada que eu fiz aqui, basicamente, para esse host. E esses endereços IP aqui estão relacionados aos roteadores que encaminham esse pacote para o destino correto. Então, o endereçamento IP tem a função de poder chegar até o host. As portas têm a função de encaminhar para o processo que abriu essa porta. Se eu estou jogando o jogo da velha, eu quero mandar essa jogada aqui para o jogo da velha remoto. Então, basicamente, a ideia é
transportar esse 1 aqui, jogado na posição central, para ter algum sentido aqui. Bom, o TCP entra onde aí? O TCP é o responsável por pegar os dados da aplicação ou do processo e entregar no destino. Esse é o papel do TCP. Detalhe, o TCP não sabe o que são esses dados. Ele vai transmitir, ele vai transportar, na verdade, ele vai fazer transporte dos dados entre aplicações, mas ele não sabe o que ele está carregando. Então, a analogia é a seguinte: imaginem um caminhão de transporte. Esse cara aqui está carregando, por exemplo, caixas que ele não sabe o que é. O que ele sabe que ele tem que fazer? Ele tem que entregar isso aqui num determinado local e simplesmente descarregar essas caixas lá. É isso que ele tem que fazer. Pegar essas caixas aqui e descarregar aqui. Essas caixas, ao chegarem no destino, vão ser, então, vamos pensar assim, interpretadas para o sentido que ela tem. Por exemplo, estamos jogando o jogo da velha, então tá bem. Aqui, ó, é a posição do jogo da velha. Muito bem, esse cara aqui, então, vai ser traduzido para a posição 1. Mas o TCP não sabe o que ele está carregando. Então, o único sentido dele é: eu tenho que entregar aqui na porta 3000. Me mandar entregar na porta 3000. Entregou? Feito. Meu serviço está ok. Descarregou isso aqui? Descarregou aqui? Então, acabou o papel do TCP. Isso vale também para o DP. É a mesma analogia. Claro que, onde é que entra o IP? O IP vai ser, imaginando que esse cara aqui seja um prédio. O prédio teria um endereço IP. O apartamento teria a porta 3000, como teria, por exemplo, porta 80 e outros. Então esse cara sabe que ele tem que entregar nesse IP e nessa porta. Essa porta aqui é relacionada ao TCP. Bom, como acontece isso na prática? Então voltar à analogia aquela de um host. Se comunicando com outro host. E perceba aqui que eu não estou entrando em detalhes do que é composta essa rede que está nessa nuvem aqui. Porque ela não interessa para o TCP, na verdade. Então imagine, eu vou ter um lado aqui, pensando no jogo da velha. Vou botar o jogo da velha aqui. Eu tenho um lado que vai iniciar a sessão TCP. Por que isso acontece? Porque na verdade eu tenho que ter um primeiro contato. Então imagine, esse cara aqui está escutando na porta 2000. Quem está escutando na porta 2000? O jogo da velha. Quando eu executei esse cara aqui lá no Windows, por exemplo, o sistema operacional, e eu posso configurar isso aqui, nesse caso eu configurei para ser a porta 2000,
o sistema operacional vai abrir essa porta 2000 aqui e vai alocar esse processo. Então, esse porta 2000 ninguém mais pode usar nesse sistema operacional aqui. Desse outro lado, eu vou inicializar o processo, só que aqui eu vou fazer o papel de cliente. Então, a conexão vai partir daqui para cá. Então, esse cara aqui, ele fica no estado passivo. Ele fica escutando. Ele fica escutando aqui. Então, esse cara aqui, ele é o servidor. Ele fica esperando conexões. E esse lado aqui vai fazer o papel de cliente. É um papel de cliente. Muito bem. Que informações eu tenho que passar aqui no cliente? Bom, eu tenho que passar o IP do servidor e a porta que eu quero conectar no servidor. Nesse caso aqui vai ser o IP do host 2 e a porta 2000. Ao fazer isso, eu estou fazendo uma sessão TCP. O que vai acontecer basicamente? Esse cara aqui vai mandar um pacote chamado TCP SYN. O que é esse TCP SYN? Na verdade, ele vem de Synchronize, porque o TCP usa alguns parâmetros, são números, para poder mapear quais os dados já foram enviados e quais já foram confirmados. Se essa porta aqui está aberta, ela vai responder com outro pacote para o cliente dizendo: beleza, vamos trocar dados então. Eu também quero sincronizar contigo e eu estou reconhecendo que eu recebi o teu primeiro pacote. O cliente, por sua vez, vai ter que reconhecer esse sim aqui. Então ele vai mandar um EC, que está reconhecendo este pacote aqui. Então perceba o TCP, tudo que eu envio de pacotes, eu recebo uma confirmação. Isso que foi feito aqui agora, nesse momento, chama-se Three-Way Handshake, que nada mais é do que uma prévia de troca de opções e criação de sessão para trocar dados. Então, nesse momento aqui não tem troca de dados. Isso aqui é simplesmente para manter um canal de comunicação. Quando se faz esse three-way handshake, fazendo uma analogia aqui com a parte de comunicação de processo, o que se criou na verdade? Se cria como se fosse um túnel de duas vias entre os processos. Então reparem, aqui eu tenho uma porta 2000. Só que aqui no cliente, quando eu envio esse three-way handshake, eu também tenho uma porta. Essa porta aqui, do lado do cliente, ela é gerenciada pelo sistema operacional, eu não escolho ela. Essa porta aqui, ela é uma porta aleatória. Então, o sistema operacional aqui escolhe uma porta aleatória. Que não esteja sendo usada, obviamente. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma porta aqui, eu vou chamar essa porta aqui de porta 3500. E aqui eu tenho uma porta 2000. Então, quando acontece isso, eu crio essa estrada aqui, onde vão passar os dados. Então, depois que acontece o three-way handshake, eu posso jogar. Então, vamos começar o jogo. Quem é que começa? Bom, essa lógica de quem começa, isso é definido no processo aqui, na lógica do jogo. Mas digamos que foi o servidor, ele vai começar. Então ele marcou aqui, bolinha. Quando marca esse bolinha,
eu tenho que mandar um pacote informando que é bolinha, então vou fazer um pacote bolinha aqui, para o cliente, que ao receber esse pacote tem que marcar bolinha aqui. Quando o cliente jogar, marcar um X aqui, mesma coisa. Vai haver um pacote TCP daqui em direção ao servidor, onde vai ser recebido esse cara, porque estão sendo mandados para os processos, né? Ó, a comunicação está acontecendo entre processos. O TCP é o caminhão aqui, ele está entregando lá, toma aí. E confirmou, recebesse? Ok. E aí vai seguir a lógica do jogo, dessa forma, até ser finalizado. Quando é que termina o jogo da velha? Vou fazer um exemplo aqui. Ó. O cara jogou aqui. Jogou aqui. Jogou aqui. E jogou aqui. Nesse momento aqui, acabou o jogo. A questão de fechar essa estrada aqui é de acordo com a aplicação. No jogo da velha, não teria mais sentido. Acabou o jogo. Tem que criar um novo jogo. Poderia ter uma opção aqui, na aplicação assim, ó. Novo jogo. E continuar usando as mesmas portas. Ou não. Opção de quem desenvolve. Não, quando acabar o jogo aqui, eu quero que se encerre, então, que acabe aqui esse canal de comunicação, não quero mais. O sistema operacional libera esse canal aqui. Isso vai acontecer usando alguns controles do TCP. Por exemplo, existem duas formas, basicamente. Usando finalize, que vão ser trocados 4 pacotes aqui, ou reset, onde se encerra imediatamente esse canal de comunicação aqui. Por que não é negócio manter esse canal de comunicação? Porque isso aqui consome recurso do sistema operacional. Não tem sentido nenhum ficar aberto isso. Então, fecha-se quando quiser. Vejam, quando eu quero ou não quero, quem desenvolve a aplicação aqui é que define o que ele quer fazer. Bom, a partir disso, a partir dessa troca de dados aqui, o que acontece? Certo? O que acontece nesse momento de troca de dados? Vamos dar uma olhada. Ó. Troca de dados. Então imagine, jogo da velha aqui, rodando processo, esse cara aqui rodando aqui, beleza. Tenho minha rede entre eles. Joguei aqui. O que é esse jogar aqui? Vai ser montado um pacote com o cabeçalho da camada de enlace, da camada de rede, da camada de transporte e propriamente os dados. Aqui na camada de transporte entra o TCP. E basicamente vai ter o seguinte: quando chegar esse pacote aqui no destino, o destino deve retornar o que se chama de EC, que é um reconhecimento, como se fosse uma confirmação de recebimento. É exatamente isso. Ó, recebi esse pacote que tem um número específico. Então imagine, eu tenho um número aqui, esse aqui é o pacote número 1000, que na verdade no TCP é tudo considerado em bytes. 1000 bytes. Esse cara vai dizer o seguinte: recebi o 1000. Ele vai devolver algo assim. O que é o 1001? Quer dizer o seguinte: eu já recebi até o milésimo byte. Essa é a forma como o TCP verifica se, ao mandar 1000 bytes, então ele mandou, obviamente, do 0 até o 1000 bytes. Esse cara aqui, que recebeu
confirma. Recebi até o 1000 dizendo 1001. Manda o próximo. Esse 1 aqui quer dizer até o 1000. Então, manda o próximo. Então, essa é a forma, a lógica que o TCP usa para dizer para o parceiro da comunicação aqui que já recebi até determinado número de bytes. Porque o TCP transmite em fluxo. O que é o fluxo? O que é o streaming? Na verdade, ele vai manter como se fosse um contador. É um contador. Vai contando quantos bytes já foram enviados e verificando quantos já foram recebidos, a partir de números. São a partir de segmentos. Então, o interessante aqui é usar uma ferramenta como o Wireshark para verificar como isso aparece na rede. Bom, então o objetivo aqui desse vídeo era mostrar basicamente o funcionamento do TCP, uma forma introdutória. Tem vídeos no próprio canal aqui sobre TCP que abordam outros aspectos, como a parte de janela deslizante, controle de fluxo, etc. Mas aqui para ter uma primeira visão sobre esse protocolo que é muito importante, principalmente porque ele é responsável pelas transferências de dados das aplicações.